Muito bom dia, caros amigos. Que honra tê-los novamente em mais um dia, em mais uma semana. Hoje aqui é a semana de número 157, nesse dia 16 de janeiro de 2024. Satisfação tê-los, satisfação pela oportunidade que recebemos com um pedido que fizemos na semana anterior de que pudéssemos estar aqui. Eu acho que cada semana que passa é um contrato renovado e eu fico contente de ter recebido essa permissão divina de Deus, de Jesus, nosso governador espiritual, para que nós pudéssemos experimentar mais uma semana juntos aqui, tentando decifrar os, hoje em dia, não mais enigmas do nosso Evangelho. Então, deixo aqui meu carinho, meu abraço para você, desejando que possamos ter essa horinha aqui juntos, otimamente bem aproveitadas, e o meu bom dia com satisfação. E o bom dia da Estela para nós. Muito bom dia! É satisfação mesmo, né? A gente se reúne para tanta coisa na vida e quando vê tantos amigos aqui reunidos, não sei quantos estamos, mas geralmente dá mais de 120. Aí fala, nossa, é uma grande roda, não é? Imagina todo mundo aí sentadinho, que bonitinho. É um mega bate-papo, né? Seria aquela roda gostosa, né? De conversa e todo mundo aí não tá falando, né? Aqui é o que permite é eu e o Oceano estar falando sobre o Evangelho, mas cada um dentro da sua casa, cada momento que a gente reflete aqui sobre o Evangelho, você fala mentalmente algo que você viveu, que você tem que melhorar, ou que você faz já de maneira assertiva. Então, é uma grande roda, um grande debate, uma grande conversa que vai para o mundo espiritual e eu tenho certeza que eles ficam felizes conosco. Não é não, Luciano? Eu acho que sim, mas eu desejo que sim, né? É isso aí, bonito essa camiseta de Jesus. Jesus, luz do mundo, ó. Eu tô feliz de estar de cor de rosinha. Fiquei bem, né? Eu não tinha nenhuma camiseta de cor de rosinha. Eu já gosto de usar um pretinho básico. Estamos combinando. Pois é, Só aqui, que ó. não. Batendo o peito aqui, ó, do nosso mestre. Gente, vamos fazer a nossa oração aqui para dar início ao nosso estudo de hoje, de número 157, abandonar pai, mãe e filhos. Continuando aqui a nossa moral estranha, né? O capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos entender isso. Como é que é essa história, gente? Será que no Evangelho tem recomendação para eu abandonar meu pai, minha mãe e meus filhos ainda? Isso que é uma moral Nossa, estranha, né? não é possível. Como é que vamos entender isso direitinho, mas antes do nosso momento da oração. Vamos lá, então. Deus Pai, nosso Criador amado, que nos permite estarmos aqui encarnados. Nosso Mestre Jesus, que permite estarmos aqui também com essa linguagem fácil do Evangelho, que foi trazido esse código moral de conduta universal, trazido com as suas pegadas enquanto esteve aqui na Terra, e a gente hoje ainda tentando entender. Ao nosso Pai, ao nosso Mestre, aos nossos benfeitores, aos nossos companheiros aqui encarnados e desencarnados, muita gratidão do nosso coração. Senhor, com essa permissão de estarmos aqui, falando de palavras que ainda os nossos corações estão tentando entender, que a gente possa, Senhor, ter esclarecimento para a nossa alma, que o nosso espírito nessa encarnação se encha do máximo possível de ferramentas para uma caminhada tão longa e ao mesmo tempo que pode ser tão feliz, mesmo diante de obstáculos, que a gente possa, Senhor, enxergar todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Mestre, que nosso coração seja voltado ao bem. Sabemos, Senhor, da nossa condição inferior, do quanto ainda julgamos, do quanto ainda levamos para o nosso peito mágoas desnecessárias, do quanto ainda, Senhor, nos importamos com coisas tão pequenas para a nossa evolução. Mas mesmo assim, quando encontramos uma roda tão grande de conversa aqui, sobre as suas escrituras, as suas mensagens, os seus dizeres enquanto esteve aqui, a gente se felicita e sabe que é possível, Senhor, caminhar mais leve e mais feliz. Muito obrigado. Abençoado cada coração aqui ligado a nós. Não somente nós, mas todos que passam pela nossa mente, encarnados e desencarnados. E que assim seja. Nossa amiga também, Marli Biagi, está aqui. Lá A Marli de Olímpia. Queridíssima Marli, um beijo especial para você. Beijo, gente. Obrigado pela companhia de todos. E hoje
Nós trouxemos aqui esse livro. É engraçado que a capa dele é dos dois lados, tá vendo? Capa dupla. É a capa dupla. Ele é inteiro de, como pode dizer, de trovinhas, né, de versinhos. Trouxe para nós hoje um capítulo e é de espíritos diversos. Então, gente, olha, eu não sei, mas é bacana você ter ele de cabeceira ou dar de presente para alguém. Chama Chão de Flores e eu já vi ele em versão menor. Esse daqui, como é antigo, eles tiveram o capricho de fazer, ó, todo decoradinho. Interessante é que quando a gente vê assim, tá em verde decorado, né? Ficou mais cara a impressão, porque quando é inteiro preto, fica mais barato. Você vê o capricho deles? Cada um tem um desenho, um raminho de flor, ó. Eu trouxe o capítulo Fé e Vida, que foi ditado pelo espírito Paulo Brandão, pelas mãos de Chico Xavier. Fé e Vida. Dentro da equipe ou sozinho, terás a lei tal qual é. Tudo é feito no caminho, segundo a força da fé. Eis a maior das sentenças, conquanto menos sabida. Em tudo, conforme pensas, modelas a própria vida. Um mimo. Pois é, pensamento te dá a vida ou te tira a vida, né? Dependendo do que você Vai escolhe modelando pensar. a sua vida, né? Então, um abraço especial para nossa querida Fátima Bilac, que faz tempo que eu não encontro com a Fátima. Fátima, aparece lá no Eluz para a gente dar um abraço em você, viu? Nossa querida Fátima. E a Valéria Cândido também está aqui. A Alessandra Gonçalves. Última alôzinha aqui antes de a gente estudar aqui o Evangelho. A Marli Biagio eu já dei um alôzinho para ela. A Estela Sampaio, também do Uruguai. Nossa amiga uruguaia está aqui no Facebook nos assistindo. Ó. Buen dia, hermanos. Mucha luz para todos. Bom dia, viu, Estela? Vem com a gente. Deixa eu ver se eu não falei o nome de alguém aqui. A Sil Camargo, a Cleusa Luca eu falei. Só para finalizar aqui. E a Renata Rodrigues, foi a última que comentou aqui. Gente, vamos entrar então nesse assunto de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 23. Se você quiser me acompanhar na leitura aí, eu acho ótimo, porque você vai junto comigo nessa empreitada aí, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o capítulo 23, Moral Estranha. Nos itens 4, 5 e 6, abandonar pai, mãe e filhos. Vamos lá. E todo o que deixar, por amor do meu nome, a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 19. Aliás, versículo 29. Então disse Pedro: Eis aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há que uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receba muito mais, e no século futuro a vida eterna. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 28 a 30. E disse-lhe outro: Eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dá-me licença que eu vá primeiro dispor dos bens que tenho em minha casa. Respondeu-lhe Jesus: Nenhum que mete a sua mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos de 61 a 62. Mensagem dos Espíritos. Sem discutir as palavras, devemos procurar compreender o pensamento que era evidentemente esse. Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana. Porque isto concorda com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia do abandono da família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob os olhos, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Condena-se um filho que deixa o pai, a mãe, os irmãos, a mulher e os próprios filhos
para marchar em defesa do seu país? Não lhe reconhecemos, pelo contrário, o mérito de deixar as doçuras do lar e o calor das amizades para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não sanciona a obrigação para a filha de deixar os pais e seguir o esposo? O mundo está cheio de casos em que as mais penosas separações são necessárias. Mas nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito ou a solicitude que se devem aos pais, nem a ternura para com os filhos. Vê-se, assim, que mesmo tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, essas expressões não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar ao pai e à mãe, nem do sentimento de ternura paterna. Com mais forte razão, se as analisarmos quanto ao seu espírito. A finalidade dessas expressões é mostrar por uma figura uma hipérbole, ou seja, um certo exagero, como a gente fala às vezes, eu estou morrendo de frio, né? Só para traduzir a palavra hipérbole aqui. Quanto é imperioso o dever de cuidar da vida futura. Deviam, por isso mesmo, ser menos chocantes para um povo e uma época em que, por força das circunstâncias, os laços de família eram menos fortes do que numa civilização moralmente mais avançada. Esses laços mais fracos entre os povos primitivos fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. Aliás, a separação em si mesma é necessária ao progresso, e isso tanto no tocante às famílias quanto às raças. Umas e outras se abastardam se não houver cruzamentos, se não se misturarem entre si. É uma lei da natureza que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso material. Encaramos as coisas na Terra apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos-las apresenta de mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, e que eles se fortificam na vida espiritual pela depuração do espírito. Consoladora verdade que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. E vamos ao comentário da Estela. É sempre bom falar dessa moral estranha de Jesus, porque por mais que parece claro na nossa mente, a gente precisa trazer as mensagens lá daquele tempo e tentar colocar hoje, porque é uma mensagem atemporal, não é, Luciano? Acredito que daqui 200 anos a gente vai pegar esse texto, estaremos aqui com outra roupagem, talvez em outro idioma, e vamos tentar ir para a mesma linha, que é uma linha que ainda é difícil da gente perceber que a gente está atravessando, a gente está ficando para trás. Vamos colocar um dos maiores representantes dessa mensagem que você, André, leu hoje, que é: abandona aí teu pai e tua mãe e segue com Jesus. Uma pessoa que nem conheceu Jesus. Quem já foi em alguma missa, já teve contato com ele de alguma maneira, depois de 2000 anos. Vocês já ouviram falar assim, carta de Paulo aos Coríntios? Leitura de carta. Que cartas são essas? Quem leu Paulo Estevão sabe da história. Eu espero um dia Hollywood fazer um grande filme para as pessoas que não têm o hábito de leitura, para poder conhecer. O maior divulgador do cristianismo nem conheceu Jesus. Ele não teve contato direto com Jesus, porque quando ele teve contato com as mensagens de Jesus, foi para lutar contra as pessoas que estavam pregando em nome dele. Não só lutar, como ele tinha poderes, ele sacrificou, usou de crueldade, porque foi o que ele fez com Estevão. Mas quando ele se converteu lá em Damasco, e a gente sabe que é uma passagem muito emocionante, inclusive,
Tão emocionante, para vocês terem ideia, eu li com a Lara, ela tinha uns 13 anos. E é uma leitura muito difícil, né, para uma adolescente dessa idade. Quando chegou dessa parte da conversão, ela chorou. E é um livro que a gente, adulto, chora o tempo todo, né? Porque nós alcançamos as mensagens mais fácil. Enfim. E é de chorar mesmo, porque quando ele olha para Jesus e ele até fica cego, ele fala: o que o senhor quer de mim? O que você quer que eu faça, então, Jesus? Sabe? Porque pronto. Então ele se converte à mensagem do Cristo, que já estava morto, ele só teve esse encontro com o Espírito de Jesus. E daí, então, a partir dali, ele tem que pegar uma batalha muito grande com os amigos, com a família. Quando ele, passando fome, com todas as dificuldades, foi querer contar para a família o que estava acontecendo, que ele tinha se convertido, e naquela época não falava nem cristianismo, se convertido ao Nazareno, filho do carpinteiro, a família enxotou ele. Mas aí, quando nós voltamos aqui para a mensagem do dia a dia, nós pensamos assim, peraí, então eu largo tudo e vou para a igreja. Não é disso que está sendo falado. Nunca vai ser isso, porque a gente tem no livro Boa Nova, Humberto de Campos trazendo a mensagem. Tem algum problema esse aviso aqui? Apareceu um aviso no computador, foi vai que explode, né? Aí Joana de Cusa chega em Jesus, pessoalmente diz, mestre, me identifiquei tanto com a sua mensagem, estou te seguindo nos encontros escondidos do meu marido. Ela não é uma pessoa de muita posse, e o marido dela naquela época, imagina, né? O pessoal batia continência o tempo todo para os romanos, que eram contra a mensagem de Jesus, e o marido dela, não diferente disso, proibia ela, e ela disse, se o senhor falar, eu largo tudo e te sigo. O que Jesus fez então? Ele falou, não, Joana, não larga nada, vai, pega todo esse ensinamento, tudo que a gente foi conversado aqui, os nossos encontros, e usa lá na tua família com o teu marido. Então, quando é pedido para você abandona pai e mãe, é abandonar conceitos que não são cristãos hoje, no dia a dia. Você anda, abandona teu pai, tua mãe, tua família, teus amigos. Abandona os conceitos errados dele. Vamos supor, você já conviveu com aquela família que se senta só para falar mal dos outros? Você não vai chegar ali na roda, falar assim, para gente, eu sou muito puro, vocês estão aí falando um monte de bobeira, então eu não vou mais participar. Não, você simplesmente senta e cada vez que tiver uma oportunidade da sua palavra, você traz algo novo, um comentário novo. Isso é abandonar. Não é falar assim, ô, Luciana, eu não vou mais no churrasco da tua família, não. A família dele é longe disso que eu estou falando, mas é um exemplo. Eu não vou mais, não, Luciano, porque o pessoal lá fala tudo mal um do outro. Eu não vou. Eu vou estar sendo cristã desse jeito, gente? É claro que eu vou. Independente se a família, a única coisa que eles sabem fazer da vida é falar mal, é a família. Independente dessa família, eles vivem brigando, Luciano. Eu não vou lá na tua família porque eles vivem brigando. Eu vou, mas quando é dada a minha palavra, a minha oportunidade, eu vou fazer diferente. Eu vou ser representante de Jesus dentro de algo que eles estão equivocados ainda. Isso é você abandonar pai e mãe. Não é você falar assim, não vou lá com aqueles amigos meus, sabe por quê? Fiquei sabendo que bebida não é uma coisa boa. E eles só bebem. Beleza, vai lá. Nossa, achei eu estava assistindo aqueles Reels do Instagram, eu achei interessante que aquela menina que está no Big Brother famosa, Yasmin Brunet, ela olhou para uma moça que estava na festa e falou assim, nossa, eu te admiro muito, eu não acredito que você se divertiu desse tanto só com água e refrigerante. Olha só, essa menina que se divertiu com água e refrigerante, eu sei que tem muita gente aqui que é contra o Big Brother, mas ela foi um representante de coisa boa dentro de um lugar que é só assim, para eu poder dançar e me divertir, eu tenho que me entorpecer, eu tenho que sair de mim e eu bebo. E ela mostrou que pode ser diferente, ela não mostrou só para essa atriz que está lá no lugar, ela mostrou para o Brasil, para pessoas que acham que realmente para eu poder me soltar, eu tenho que sair de mim. E aí, dentro da doutrina espírita, sem proibição nenhuma, a gente sabe que sair de si é abrir a porta para o obsessor, abrir a porta para o que tiver de vir. Enfim, continuando. O que você tem que largar de conceitos dentro de você que não são cristãos? Tá com raiva de alguém?
Está magoado com alguém? Isso não é de Jesus. Não, Estela, mas vem aqui que eu vou te contar, você vai me dar razão. Eu dou razão que você foi vítima. Eu não dou razão para você carregar essa pedra dentro do teu peito. Ah, Estela, é minha família, mas eu prefiro deixar de lado para não brigar. Não deixa ninguém de lado, porque a vida, ela gira. Vai fazer já já esse de lado, tá frente a frente de novo. Isso é abandonar pai e mãe em nome do Cristo. É abandonar velhos conceitos. O pessoal te ensinou assim, ó, não traz desaforo para casa, Luciano. Ó, se te dá um tapa, você não sai por baixo, não, você dá outro. Te ensinaram isso? Abandona isso e segue com Jesus. O reino de Deus é dos mansos e pacíficos. Perdoai 70 vezes 7. E por aí adiante, a gente sabe que está contra Jesus. Sabe por que você sabe? Porque quando você fala desse assunto que está contra Jesus, te pesa. Eu estou falando normal. Nossa, Sandra, né? Eu plantei uma plantinha. Quando você me pergunta daquele assunto, você muda o tom de voz. O livro Inteligência Emocional mostra para nós que quando estamos falando alguma coisa com raiva, você fecha a mão igual um animal. Porque o animal, ele mostra as garras. E o ser humano, ele mostra o punho. O nosso corpo expressa uma rigidez quando a gente está com raiva. Quer dizer, é tudo contra... Jesus é leve. Quando estamos falando de plantinha, do bichinho, do cachorrinho, não é muito leve? Fala daquela pessoa que você não gosta para você ver. Você fica rígido, você fica pesado. E não pesa só para você, pesa no seu ambiente, pesa para os seus filhos, para o seu esposo. Imagina eu e o Oceander aqui, e eu falo assim, Oceander, eu não gosto da sua mãe. Poxa, o Oceander me ama, mas eu vou ser pesada para ele. Porque independente que eu apresente, não, Oceander, porque a tua mãe me xingou, porque ela fez, porque ela veio aqui em casa, ela roubou, imagina tua mãe roubar alguma coisa. Ela roubou tudo que me dê motivo. Eu mesmo assim, com todos os motivos do mundo, vou ser pesada para o meu esposo. Seguir com Jesus é seguir leve, independente do tanto de pedrada que te deram. Será mesmo que eu tenho que pegar essas pedradas, colocar dentro do peito e sair carregando por aí? Pega o aprendizado disso. Jamais eu vou fazer isso com alguém. Aí você segue leve. Será que eu sou um peso? E aí, então, seguindo nos conceitos, uma coisa que eu gostaria muito de conversar aqui rapidinho, que hora que eu te entrego? 1h45? Uma coisa que eu gostaria de falar rapidinho é não endosse as coisas que não são cristãs das pessoas que você ama. Imagina o Oceander ser um reclamão. Ele reclama dos pacientes dele, ele reclama do trabalho dele, ele reclama da minha mãe, dos cachorrinhos, e eu falo assim, isso mesmo, Oceander, não presta mesmo. Ou eu vou me silenciar, ou eu vou mostrar sem irritação, porque eu também não posso virar para a pessoa e falar, mas você reclama muito. Não é assim. O cristão não pesa, vamos lembrar isso, o cristão não pesa. Ele veio com um monte de reclamação, eu não passo a mão na cabeça dele, falando, é verdade, não presta mesmo. Eu falo, é verdade, Luciano, mas você sabe que eu lembro um dia que ele fez uma coisa boa, aquela pessoa? Nossa, ele empurrou o meu carro ali, desceu na chuva. Então eu sempre vou ali tentando amenizar. Eu estou abandonando ele naquele momento, você está percebendo? Ele está ali reclamando, julgando, criticando, mas naquele momento eu abandono, porque eu estou querendo salvar, não só ele, como a nossa relação. Vem uma pessoa e diz assim para você, eu tenho o direito de ficar triste. Eu vou mexer na ferida de muita gente. Vocês me desculpem, mas é necessário. Olha aqui o meu laudo de depressão. Sabe o que você faz com essa pessoa? Você mostra para ela como viver, como alegria. Pega esse laudo, isso daqui é aquela famosa túnica de eu tenho o direito de ficar assim. Tá, mas você tem o direito de sorrir também, de viver. Dê um presente para essa pessoa. Não faz assim, isso mesmo, você tem mesmo direito. Fica triste mesmo. Morre. Quantos anos será que você tem na tua vida? Mais uns 30 anos? Isso mesmo, O médico não falou que você está em depressão? Vai lá pro teu quarto, fecha as portas, fecha as janelas, não toma mais banho, beleza. Quando a gente ama, a gente traz leveza para a vida do outro. Não é mais pesado eu endossar alguém assim? Eu acompanho um rapaz na internet, muito bacana, gente. Não sei se vocês conhecem aí no Instagram. Ele chama Ricardo, ele é autista. A mãe dele é maravilhosa. Um dia ele chegou na mãe dele, num videozinho, muito engraçadinho porque ele é muito espontâneo, né? O autismo traz isso em muitos, né? Ele é espontâneo, um dia ele chegou na mãe dele e falou assim, mãe,
Por que eu não posso mandar a Dalva calar a boca? Por que você me deixou de castigo? Porque eu mandei a Dalva calar a boca. E aí a mãe dele fala assim, filho, você não pode mandar ninguém calar a boca. Isso não é bom, isso não é certo, isso é errado. O que eu quero dizer com isso, gente? Imagina, você tem uma pessoa que tem um laudo de autismo. Isso é fácil? Mas nem um pouco. Não vamos mexer na dor dos outros, mas nem um pouco. Agora você acha que é mais fácil essa mãe chegar em todo mundo que ele manda calar a boca e falar assim, ó, perdoa meu filho aí que ele é autista, tá? Ô, fulano, perdoa meu filho que ele é autista. Não é mais fácil ela chegar no filho e falar, filho, você não pode fazer isso, filho. Ou ela, vamos colocar assim, ou ela se satisfaz com o laudo e fala assim, deixa ele mandar o mundo calar a boca, ele é autista. Eu achei ela fantástica, porque ela não pega aquele laudo e protege ele de coisas que o espírito dele consegue fazer melhor. Ele, nesse momento, ele está autista, nesse momento, mas o espírito dele vai ficar gravado, porque aquela mãe, com amor, diz para ele, não, filho, você não pode mandar as pessoas calar a boca. Não é muito bonito isso, Luciana? Você com amor, contrariando a pessoa. E às vezes a gente, com amor, a gente piora a situação da pessoa, que deixa a pessoa mais pesada. Imagina se fosse o contrário. Não, filho, isso mesmo. Você é autista. Manda todo mundo calar a boca, porque eu tenho aqui, ó, o laudo aqui, ó. Quem tá certo é você, o mundo tá errado. Então eu achei muito bonito isso, dela enfrentar, ainda ela filma, né, ela gravando, fala, não, te deixei de castigo sim. Você não pode, o castigo dele eu acho que era ficar sem celular e não comer alguma coisa, muito engraçadinho os castigos dele. Então é isso que eu venho dizer, sabe? Encontre aí dentro da sua família, dos seus amigos, momentos que você vai ser mais leve, porque você siga Jesus, sem ter que ser um peso na vida da pessoa. E aí a gente vai estar seguindo com ele, não abandonando as pessoas. E é isso, né, amor? Mais ou menos isso. Exatamente. Lembrando aqui da palavra que define muito essa lição, é a chamada hipérbole. A hipérbole designa o seguinte, é um exagero quando a gente usa uma força de expressão. Então você já chegou em casa e falou assim, nossa, eu estou morrendo de fome. Quer dizer, você não está morrendo de verdade, você só está com fome, mas você fala que você está morrendo para dar uma exagerada, né? Então, quando Jesus fez essa afirmativa de que se fosse necessário abandonar pai, mãe, filhos, enfim, e os bens e as fazendas e tudo mais, era uma força de expressão para hiperlativizar, né, a mensagem, que é assim. Às vezes você vai encontrar incongruências com as pessoas com quem você convive, e para que você, então, deixe de lado essas incongruências, esses equívocos, esses ruídos, esses erros de percurso. Mas não é para você abandonar seu pai e sua mãe, largar eles abandonados, jogar num asilo, por exemplo. Então Jesus falou que eu tenho que abandonar meu pai e minha mãe. Não, é abandonar ideias arcaicas se eles ainda tiverem. Agora, se eles não têm essas ideias, você não tem motivo nenhum para abandonar. Mas não é para abandonar eles, é para abandonar as ideias arcaicas. Ideias arcaicas, por exemplo, como o do preconceito. Então, em algumas famílias ainda impera o preconceito racial, por exemplo. Homofobia. Eu conheço famílias de... Isso sim, famílias brancas que não acham conveniente que nenhum membro da família se casem com uma pessoa de outra raça ou de outra cor. Conheço famílias de raça negra que não tem muita paciência, vamos dizer assim, não tem muita simpatia por pessoas de outras raças, brancas e etc. Então, são esses conceitos que têm que ser abandonados. Não é a família que se abandona essas ideias. Mesmo que você tenha em mente o seguinte, olha, mas minha família é assim já há séculos que eles têm esses hábitos. Eles não gostam, por exemplo, de quem é homossexual. Então, não temos tolerância com homossexuais. E isso tem que ser abandonado. Você entende? São conceitos arcaicos, conceitos anticristãos. É isso que tem que ser abandonado. Então, se por acaso, eventualmente, o seu pai, a sua mãe, seus filhos têm essas metodologias ultrapassadas e que são nos constroem muros entre nós, que é uma coisa que eu vejo, infelizmente, hoje em dia, especialmente na política, que é o que me deixa muito triste, esse desejo crescente, constante, que algumas ideologias têm de construir muros entre nós, de separar ricos de pobres, brancos de negros, heterossexuais
de homossexuais. Isso é extremamente danoso, isso é péssimo. É isso que nós temos que abandonar. Então, abandone esses conceitos, independente se é do seu pai, da sua mãe, se são dos seus filhos. Abandone isso na onde você consome informação, nas ideologias, nas predisposições políticas. Tudo isso que quer causar separatismo em nós está sendo contrário, antagônico ao Evangelho. Olha que afirmativa que bacana, que eu quero até ler, que eu deixei até destacado, que diz aqui assim, ó. A separação em si mesma é necessária ao progresso, isso tanto no tocante às famílias quanto às raças. Umas e outras se abastardam se não houver cruzamentos, quer dizer, é preciso ter cruzamentos entre nós. Cruzamento entre branco e preto, rico e pobre, heterossexual e homossexual. É saudável essa união, essa miscigenação. Por isso que a gente fala que o Brasil é um país abençoado, é um país que tem essa mistura de povos no mundo inteiro, vem para cá, ninguém se sente constrangido. Não chega um oriental aqui, fica andando na rua e se sentindo assim, o pessoal não vai gostar da minha presença aqui. Não, todo mundo é bem-vindo. Salvo raras exceções, tem um ou outro aí, o Zé Orelha da vida aí, que maltrata, né, quem vem de fora, que tem esse pensamento arcaico de que se você então é nordestino, você não pode vir para o sul. Se você é sulista, você vem aqui no Nordeste, nós vamos tirar sarro no jeito que você fala. São pensamentos arcaicos. Isso nós temos que abandonar. Aqui o povo que vem para cá, do mundo inteiro, todo mundo se sente em casa. Aqui mesmo em Rio Preto tem uma família aqui que nós estamos aqui, vamos dizer assim, com amizade. O pessoal que veio da Venezuela, né, vem fugido lá da ditadura venezuelana lá. Então, assim, eles se sentem em casa. O pessoal trata eles bem, já conseguiram trabalho, estão trabalhando, estão vivendo a sua vida. É isso que tem que ser colocado. Está aqui no Evangelho. Esse entrelaçamento, esse cruzamento de raças, de personalidades, de cores de pele, isso é muito saudável. Porque vai chegar um momento em que todo mundo vai ter vencido já essas limitações infelizes, infantis e inferiores de separação de castas, de raças e etc., de personalidades, de conceitos, especialmente sociais, quer dizer, quando tiver vencido essa barreira entre nós, a gente não se vê mais com distinção, você não olhar torto para quem é diferente de você, nós vamos ser todos iguais. A programação para o futuro nós vamos ser uma raça única. Não vai mais ter necessidade que Deus fez sabiamente de colocar em nós cor de pele diferente, de colocar em nós línguas diferentes. Isso tudo é para poder forçar um aprendizado de tolerância e de boa convivência. O futuro, não muito distante, ele vem nos incitar a nós aprendermos, por exemplo, a quebrar as fronteiras. Não vai haver mais no mundo necessidade de passaporte, por exemplo. Você vai poder entrar livremente em qualquer país. Você vai poder. Vai ter uma linguagem universal que você vai ser entendido e vai falar com qualquer pessoa, mundo afora, em qualquer lugar que você for, você vai ter passe livre para poder entrar. Porque todo mundo vai entender que você, mesmo sendo diferente deles, você é um ser humano, você é filho de Deus igual a eles. Então você vai entrar em países que não vai ter mais primeiro mundo, nem segundo mundo, terceiro mundo, vai ser tudo igual. Nós vamos caminhar para isso. E é essa a vontade de Deus aqui no mundo, de que não hajam essas diferenças sociais, não hajam distinções entre nós. E é isso que o Espiritismo, é isso que o cristianismo vem combater. Combater, sim, o bom combate, né? Não é um combate de guerra, de soltar bomba um no outro, de dar tiro. É um combate pacífico, é um combate de ideias, de pensamentos. Pensamentos que nos unem, que nos fazem nos aproximar e não nos distanciar. Então, por exemplo, se você aí que está me ouvindo segue algum conceito, por exemplo, em especial hoje em dia, de uma maneira extremamente infeliz, né, na política, se você tem uma ideologia que orienta você a se separar dos demais, que são diferentes de você, fuja disso. Você está sendo antagônico, você está andando na contramão do que Jesus nos ensinou. Então você tem que tentar se acoplar em alguma metodologia, em alguma frente política de união, e não de separação, não de vingança, não de busca de caça às bruxas, vamos dizer assim. Não tem bruxa. As bruxas são tuas irmãs. Senão a gente volta para a Inquisição. A gente volta para a era medieval. A gente volta para o pessoal que quer jogar a gente na fogueira. Não joga na fogueira literalmente, mas você joga na fogueira do cancelamento, que hoje em dia parece que é uma modinha.
entre pessoas infelizes, fazer cancelamento. Vou cancelar fulano. Você tem direito de cancelar quem? Quem é você na fila do pão para cancelar alguém? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então fuja de pensamentos ideológicos, partidários, que estão tentando fazer você se separar dos demais. Isso não vai ser saudável, vai te atrasar a vida, vai te causar arrependimento, e um dia que você descobrir, talvez chega já no fim da sua existência, não dá mais tempo de voltar atrás. Esses dias você fez um exercício assim, ele ficou sabendo que um artista estava sendo muito rechaçado, né? Por uma suposta atitude que ele fez, e aí o Oceano falou assim: ah, eu tenho um Google na mão aqui, foi pesquisar. E não é que esse pobre artista estava sendo, né, retalhado à toa. Assim, Pois é. Quem que é o artista, é lembra? o companheiro do João Carreiro. Ah, é verdade, é o Capataz, é verdade. Uma história até bonita. Eu vou até contar isso, que vale a pena acho, falar sobre isso, né? Vocês viram que recentemente faleceu aquele cantor famoso, o João Carreiro, né? O cantor sertanejo, maravilhoso, sou fã, o cara... Inclusive, eles moravam aqui em Rio Preto, quando eles tinham uma dupla, João Carreiro e Capataz. O João Carreiro fez uma música, Casinha Verde, que é até bonita, uma música feita em homenagem a um casal que mora aqui em Rio Preto, que mora aqui num condomínio Monte Carlo, aqui em Rio Preto, aqui divisa de Rio Preto com Guapiaçu. E aí eu vi uma entrevista do João Carreiro, de 2 anos atrás, contando da separação com o Capataz, né? O João Carreiro contando. E ele contou lá que ele ficou um pouco magoado, que logo que se separaram, o Capataz já colocou um outro cara para poder cantar junto com ele com o mesmo nome, né? Colocou o nome só de Carreiro, aí ficou Carreiro e Capataz, como tem a dupla até hoje. Então o João Carreiro falou assim: fiquei magoado porque já me substituiu logo, né? Então, logo que a gente se separou, ele já arrumou outro companheiro e já pôs um nome parecido e tá cantando as músicas nossas aí. E, enfim, eu fiquei magoado com ele, não quero nem ver ele mais na frente. Obviamente que isso causou aí uma grande reverberação por parte dos fãs, especialmente do João Carreiro, contra o Capataz, né? Aí eu fui ver depois uma entrevista do Capataz, que tinha acontecido mais ou menos um ano depois, o João Carreiro ainda era vivo, e o Capataz contou o seguinte: olha, eu amo o João Carreiro, é um cara que eu amo, nós fomos parceiros. Ele nem tinha morrido, né? Ele estava vivo na época, era uma entrevista de um ano atrás, quer dizer, ele estava vivo ainda e tudo mais. Ele falou: eu amo ele, nós fomos parceiros quase 10 anos, mas o que aconteceu foi o seguinte: o João Carreiro teve uma depressão muito forte e ele sumia, e ele desapareceu, eu não tinha contato, ele não respondia meu telefonema, ele não respondia o WhatsApp, e ele morava no Mato Grosso, né, em Cuiabá, se não me engano, ou em Campo Grande, eu não lembro, não tenho certeza, mas ele morava distante. E eu fiquei naquela angústia, né? Nós temos 30 famílias que trabalham com a gente, e nós sem fazer show, ninguém ganhando nada, sem ganhar dinheiro, todo mundo aflito. E ele estava com depressão, o João Carreiro, nessa época. E depois ele combinou, então, de a gente fazer uma gravação de um DVD com não sei qual dupla lá. E chegou no dia, ele não chamou, não avisou o Capataz e foi e cantou sozinho, enfim. Essas são as justificativas dele para dizer o seguinte: ele ficou em depressão e ele não trabalhou mais. E eu tenho a minha família para cuidar, nós temos um escritório com 30 músicos, né, pessoas que trabalham com a gente. E ele quis dizer o seguinte: então, o João Carreiro nos abandonou por conta da depressão, a gente entende isso. E depois, na hora de se separar, ele não ficou com receio, ficou fugindo dele, e as contas chegando, e sabe, todo mundo aflito. E aí o João Carreiro decidiu se separar do Capataz. E aí o Capataz, precisando trabalhar, seguir a vida em diante, arrumou outro parceiro. Isso é normal, né? Então, o que acontece nas redes sociais, se você tiver só uma visão simplista das coisas, você compra brigas e toma partido de coisas que não são reais, não são daquele jeito. Nós temos que ouvir os dois lados, sabe? Senão você fica julgador, condenador e massacra as pessoas mentalmente, ou às vezes até nas redes sociais, como o pessoal adora fazer, né? Os canceladores de plantão aí, todo mundo dá um dedinho ávido aí para dar uma canceladinha nos outros. E nada na contramão, esse pessoal. Eles não abandonaram os velhos hábitos de condenar as pessoas. Não julgueis para não ser julgados, disse Jesus. E a gente julga e faz pior ainda. Não, além de julgar, a gente condena. Então, o Capataz, não sou amigo dele, não conheço ele, não estou aqui, não sou bajulador dele, nada, mas ele também, eu entendo o lado dele. Se você convive com alguém com depressão, você sabe o que eu estou falando. A pessoa tem as suas limitações, ela fica ali um tempo meio que em stand-by.
E a tua vida está correndo. Você que não está com depressão, você precisa pagar contas, né? Se você tem uma dupla com alguém que tem depressão, deve ser muito complicado. Eu imagino, então, me colocando na posição do capataz, eu fiquei pensando, poxa, não deve ter sido fácil. Foi quase um ano esse drama que ele viveu, né? Então, o pessoal já massacrou o capataz. Você vai ver, entraram nas redes sociais dele. Depois que ele morreu, piorou, né, Depois que morreu, então, o João Carreiro, o pessoal entrou no perfil do capataz para massacrar ele. É que você vai se arrepender, porque você deve estar com remorso, porque não sei o quê. Então, assim, são ameaças, são assim, os fãs apaixonados que não conseguem, dissociar, né? não conseguem fazer uma clara distinção dos fatos. Você não consegue avaliar de uma forma justa e correta. E nem buscam isso, Não né? busca, não entraram, não buscar. Que nem eu, por acaso, como eu gosto de música sertaneja, e tem um cara que eu gosto muito, que faz entrevista com vários sertanejos, especialmente os mais antigos, que é o Piunti, que ele é um cara bacana demais, ali de Campinas. O Piunti, ele era um produtor musical de música sertaneja, então ele conhece quase todos os sertanejos, né? E ele tem um canal no YouTube legal demais. Então você pesquisa aí, Piunti. Você vai ver entrevista aí com todo mundo que você imaginar. O Zezé de Camargo, o Daniel, o Christian Ralph, enfim. E ele entrevista as pessoas. Então ele entrevistou o João Carreiro 2 anos atrás, e entrevistou o Capataz 1 ano atrás. Se você ver as duas entrevistas, você vai entender do que eu estou falando. E vai entender o lado de todo mundo, né? Então, quem que é culpado? Todo mundo é culpado. E Quem todo que é mundo inocente? Todo mundo é inocente. Cada um tem um jeito de sentir as coisas. E nós não estamos aqui para ficar fazendo apontamento na vida de ninguém. Então, meus amigos, o que eu recomendo, que o Evangelho recomenda, que Jesus recomenda é fuja desse tipo de atitude. Né? Abandone, não seu pai ou sua mãe, mas abandone as ideias que eventualmente seu pai ou sua mãe ou seus filhos, as ideias infelizes que eles cultivem ainda. Se você tiver aí dúvidas de qual caminho seguir, faça uma análise na sua consciência, observe se de fato o que você anda pensando, anda exalando, anda falando, anda julgando ou anda avaliando, observe se isso é conveniente com a bondade divina, com a bondade de Jesus. Obviamente que ninguém está querendo dizer que você tem a obrigação de ser igual a Jesus, que ninguém ainda está nesse patamar e vai demorar muito tempo para chegar. Mas se você fizer uma avaliação do que você anda pensando, de como você anda julgando as pessoas, dá para ter uma clara noção se você está no bom caminho ou não. E é isso que Jesus vem nos orientar. Primeiro que ele fala aqui, a mensagem aqui codificada por Allan Kardec, fala que é saudável o cruzamento. E vocês entendem o cruzamento que eu estou dizendo, né? Não é um cruzamento igual de animais, né? Para procriação, não. É um cruzamento de ideias, é um cruzamento de pensamentos, é um cruzamento de raças, é um cruzamento de pessoas que moram aqui e vão para lá, e os que moram lá vêm para cá. Isso é muito saudável. Eu adoro conviver com gente de outras nacionalidades, eu adoro ter amizade com gente de raça diferente, de cor diferente da minha. Isso é muito saudável. Pessoas com preferências sexuais diferentes da minha. Isso é muito saudável. Nós podemos conviver de uma maneira otimamente respeitosa. Aqui na nossa casa a gente convive com pessoas de todas as raças que vêm na nossa casa, frequentam a nossa casa, amigos nossos de muitos anos, pessoas que têm outras orientações sexuais, sem problema nenhum. É isso que tem que ser colocado em pauta na vida. Senão a vida não vai fluir, você está sempre em combate com alguém. Você está sempre brigando com alguém que tem a cor diferente da sua. Isso não é saudável, isso faz você perder tempo. Faz você se isolar socialmente. Não faça isso na sua vida. Não siga esse entendimento. Isso vai te levar para uma frustração. Quando você acordar, talvez vai ser tarde demais. Você já se distanciou de pessoas, você deixou de conviver com pessoas maravilhosas, só porque elas pensam sexualmente, agem sexualmente diferente de você, só porque elas moram em estados diferentes de você, têm cor de pele diferente de você, só porque elas têm ideologias políticas diferentes de você. Obviamente que você não está ali para concordar com tudo. Você não vai dizer amém. Você respeitar não significa que você concorde, não significa que você pense igual, mas significa que você respeita. Nós temos que entrar na linha do respeito. Isso é que está faltando no nosso país para ele progredir muito. Está faltando esse avanço moral. Isso por parte do poder público, dos políticos em especial, que estão ainda lutando para poder nos separar,
Isso por parte da população que vai como massa de manobra aí, vai nadando, né, contra a maré e não está percebendo, está batendo toco na tua cara. Enquanto você está nadando ali contra a maré está levando toco, pedra, você está dando cabeçada naquilo tudo e está querendo achar que você está nadando do jeito certo. Então, não nade contra a maré, nade a favor da maré. A maré é de Jesus, a maré é o rio de Jesus que faz as coisas fluírem. É o caminho que você segue, não é um caminho que você fica parado. Você nada, 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 mas você está contra a maré, você não sai do lugar. Agora, deixa a vida te levar, seja leve, deixa a coisa fluir, deixa o rio caminhar em direção ao mar. Nós somos pequenos riachos que vamos um dia cair numa grande nascente, aliás, num grande rio, e esse rio vai cair lá no mar. O mar é Deus. Para de viver em pocinha de água. Para de ficar nadando nesse metrinho quadrado de água que você vive aí. Segue o fluxo do rio. O fluxo do rio, quem está dando orientação é Jesus. Não é coisa minha e da Estela, não. Nós não somos melhores que ninguém. Nós não estamos aqui na condição de sermos aqui profetas. A profecia é de Jesus. Nós só apenas entregamos as cartas que Jesus, né, escreveu. A gente não escreveu carta nenhuma. Então, meus amigos, para finalizar aqui a nossa reflexão, eu diria assim, dá para fazer um pedido especial para Allan Kardec e trocar um pouquinho esse título aqui. Abandone preconceito, abandone separatismo, abandone conceitos arcaicos, abandone o desrespeito, o cancelamento, abandone a ira, abandone a indiferença, abandone, sabe, a malignidade, a lamúria, a melancolia. Abandone esses conceitos infelizes que atravancam a nossa vida, freiam a nossa existência, fazem com que a gente não tenha capacidade de seguir adiante com força. Nós estamos aqui para viver com alegria, com coragem, com respeito com as pessoas. Seria até meio antagônico se fosse assim, alguém de vocês um dia escrevesse aqui para mim assim, Alcântara, você está falando tudo isso aí, mas você não faz isso não, você é um cara preconceituoso, você é um cara desrespeitoso com as pessoas, então não estou me achando melhor que ninguém, de forma alguma, mas eu tenho a minha consciência tranquila, que eu posso dizer isso para vocês, assim, preconceito, esse tipo de ideia separatista, isso aí não é comigo não. Eu desejo que todo mundo um dia chegue nesse patamar e nós vamos chegar. Sabe por que nós vamos chegar? Porque nós estamos enquadrados dentro de uma lei chamada Lei de Progresso. Está lá numa das 10 leis morais contidas no Livro dos Espíritos. Essa lei é para todos. Não tem quem não esteja avançando. Mesmo que não queira caminhar por conta própria, vai ser levado pela enxurrada. Então eu te convido a não seja levado pela enxurrada. Você vai ficar aí, ó, Você já viu gente sendo levado pela enxurrada já? Já. É meio constrangedor, né? Você segue o fluxo do rio, mas você foi levado, veio uma onda e te levou. Então não entra nessa, não. Vamos nadar, vamos pegar aí a nossa boinha, bota aquela boinha no ombro assim, sabe? Vai nadando com segurança. Você não vai bater a cabeça em toco nenhum, em pedra. Você não vai, sabe, encontrar resistência. Deixa o fluxo da vida seguir. Abandone conceitos arcaicos. Se você está aí perseguindo alguém, você está em busca de vingança com alguém, sai fora disso. Vingança não é coisa de Deus, não. Se alguém te fez mal, eu sei que é difícil relevar. Eu sei que é difícil perdoar, deixar para lá. Mas você tem até o direito de guardar uma mágoazinha aí, porque nós somos imperfeitos, mas não vinga, não. Não faça o mesmo. Não cometa o mesmo equívoco que cometeram com você. Se alguém te fez um mal, deixa o mal com a pessoa. Não faça o mal também, não. Falou mal de mim. A pessoa me desrespeitou. A pessoa inventou aí uma mentira a meu respeito. A pessoa não tem... Seja lá qual for o motivo, não faça o mesmo, senão você se iguala à pessoa. Então nós temos que abandonar esse desejo, essa sanha de vingança, essa sanha de, sabe, de viver perseguindo um, perseguindo o outro. Certo, meus amigos? Eu acho que a nossa hora já foi, né? Você queria comentar mais alguma coisa? Não, só falar, quem quiser nos chamar aí, eu acho que aqui
Na live é difícil a gente ler todos os comentários, mas eu vi uma irmã que está com dificuldade, que perdeu o pai dela. Procura a gente, eu acho que nas redes sociais, no Instagram, o Oceano, é mais fácil ele responder no direct. E eu, pelo desenho que fala, né? O Stellonist eu respondo, mas demora um pouco, eu fico mais no meu trabalho, que é o desenho que fala. Então entre em contato com, acho que é Niviane o nome dela. Fica à Viviane? vontade, Niviane. Acho que tá para cima. É que passa os comentários, gente, é difícil E a a gente gente tem uma ver. reunião de todos os comentários. A nossa amiga Marisa Barreto também A está aqui. Um Marizinha. beijo para Marisa. Então entre em Aqui, contato com a Niviane. gente, né? Aqui, ela Se no... puder, se quiser conversar, ou e quem mais ficou aí, ficou alguma dúvida, fiquem à vontade. Às vezes a gente demora para responder, mas a gente faz o possível, tá bom? Pois bem, gente, nós ficamos à disposição de vocês. Obviamente que nós temos nossas limitações, né? Mas quem quiser falar com a gente, pode chamar aí no Messenger, enfim, pode ficar à vontade aí, qualquer pessoa. A gente E tá agora aqui. eu vou lá dar café da manhã para mames. Ah, vai lá então, vai lá que eu vou finalizar com a nossa oração Um aqui. beijo, gente. Deus abençoe a todos. Obrigada aí pela companhia. Então tá joia. E a Niviane tá dando um alôzinho para nós. Valeu, Niviane. Obrigado aí pela confiança em nós, tá? Bom, vamos fazer a nossa prece aqui. Lembrando, se você tiver aí o seu copinho com água para ser fluidificada, esse é o momento para que nós então entremos no nosso momento da oração. Pegue aí a sua aguinha, seu líquido precioso, para que ele possa, a espiritualidade amiga possa nos presentear com esses medicamentos invisíveis, porém muito perceptíveis, vão trazer grandes benefícios para nós aí. Vamos lá? Te convido a vir comigo nesse momento da oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, mais uma semana aqui vivida, mais um evangelho explanado, mais um entendimento colocado em nossas consciências, que nos faz refletir, nos faz desejar obter novos direcionamentos, novas diretrizes, seguir novos caminhos, caminhos mais assertivos, mais próximos desse entendimento que o Senhor nos deixou, Mestre. Quero abençoar cada um que está aqui conosco, nessa manhã bendita, onde reunidos nos tornamos mais fortes, mais capazes, mais bem orientados. Quando nós estamos aí em coletividade, as energias que fluem são muito mais poderosas. A força de vários pode mover montanhas, literalmente. E nós desejamos continuar com esse trabalho aqui, Mestre. Se o Senhor nos permitir estarmos aqui na próxima semana e nas outras. Quero abençoar cada um aqui presente com saúde, com alegria, com discernimento, com boas escolhas, sempre escolhas assertivas, ouvindo a nossa consciência, onde está escrita a lei de Deus, nosso Pai. Aos amigos espirituais que sempre nos acompanham, que direcionam esse trabalho, que orientam, que coordenam esse trabalho aqui, aqueles coordenadores espirituais da nossa rede Amigo Espírita, desse conglomerado de espiritualidades que nos orientam a trazer as informações do Evangelho de uma maneira clara, límpida e bastante eficaz, pelo menos esse é o nosso desejo. Nós agradecemos profundamente pelas intercorrências que realizam em nós de forma sutil e que nos colocam ideias que trazem para nós um entendimento facilitado. A esses irmãos que nos acompanham aqui ao vivo, nossa gratidão pelo companheirismo, pela gentileza, por dedicarem o seu tempo, por nos escreverem com a sua paciência e generosidade, tolerarem as nossas fraquezas, as nossas incompetências ainda. Nós desejamos muito um dia conseguir corrigir cada uma dessas questões para atender a todos de uma maneira muito melhor. Senhor Jesus, abençoe também aqueles que nos acompanham em outro momento. Tem muitas pessoas que nos assistem em outros dias, em outros horários. Independente do tempo em que estiverem assistindo esse vídeo, recebam nosso carinho, nosso abraço e sejam abençoados também. Muito obrigado, Mestre, por mais uma oportunidade, mais uma terça-feira iluminada em nossas vidas. Queremos continuar caminhando contigo hoje e sempre. Na tua bênção, Senhor Jesus, que assim seja.